Para fazer a leitura temos a Helena Júlia. Muito obrigada, Helena Júlia, por fazer a leitura. Passo agora a palavra para você, Marcos. Muito obrigado, Manuela. Muito boa noite a todos, boa noite a todas. Que bom estar aqui de volta com vocês. Eu queria só perguntar, que o René me disse assim, que no último encontro, foi comentado algo sobre a postura, e até vocês comentaram assim algo entre vocês. E ficou alguma dúvida, algum questionamento, algo sobre isso, porque é uma parte bem importante, assim, essencial, não é? Quando a gente fala da postura, inclusive dentro do Poder Judiciário. Como foi isso? Ele me falou do Ronaldo, que comentou alguma coisa, mas a gente comentou rapidinho. Se vocês quiserem falar algo ainda sobre isso, fiquem à vontade, por favor. Não, é que eu tinha comentado com o Renê sobre, né, é difícil, a gente entende a questão, tudo está a serviço, né, e tudo pertence, né, mas é difícil a gente ver pessoas que a gente conhece que parou lá no tempo na constelação, e quanto mais a pessoa como é que é o termo? Ligada às questões esotéricas, né? Quanto mais esotérica a pessoa mais influência ela leva para dentro da constelação, né? E aí acaba fazendo, né, uma mistura, né, que o Bert dizia, né? A constelação é simples, é o campo, né? Não precisa de muita coisa, só deixar o campo mostrar, né? Então foi essa colocação que eu havia feito. Ah, tá. Muito bom, Ronaldo. E sim, né, nós acabamos, assim, presenciando que por conta até desse espaço que a constelação familiar ganhou, muitos acabaram denominando de constelação aquilo que não é constelação, né? Não é o que o Bert passou para nós, né? Ou muitas vezes a pessoa fez um workshop de um final de semana e começa a apresentar algo como constelação familiar. E nesse aspecto, o Bert sempre era muito cauteloso, muito cuidadoso, no sentido assim, da constelação familiar exigir de nós essa postura, esse centramento. De outro lado, o Bert também não cuidava muito disso. Ele dizia, olha, isso se regula, não é? E ele também dizia, cada um tem esse constelador que merece. Ainda que por algum momento essa pessoa precise chegar até aquela pessoa determinada como constelador e que vai causar um movimento ainda mais prejudicial na vida daquela pessoa, para ela chegar finalmente numa meta e num recolhimento em algo que realmente vai ajudá-la a erguer-se acima de si mesma, acima de si mesmo. Então essa postura, né, e quando a gente fala em postura do constelador, essa parte desse recolhimento, desse centramento, isso é essencial para que a gente possa apresentar algum trabalho ou se colocar numa posição de facilitador, de ajudante, né, com relação ao outro. Eu estava, até antes eu peguei aquele livro O Pensamentos a Caminho, e justamente eu olhei sobre o centramento, quer ver? Ó? Deixei marcado. Não deixei marcado aqui. Estava vendo sobre quando o Bert falava justamente desse recolhimento, desse centramento, a importância disso. E isso tem tudo a ver com a nossa postura, para que a gente possa, a partir desse encontro centrado, não é, mostrar algo, aquilo que aparece, assim, aquilo que pode ser visualizado, aquilo que é vislumbrado e que auxilia a nós e ao outro. Então, realmente, Ronaldo, essas misturas, né, e designar isso como constelação, porque não é só a parte esotérica, mas misturar a constelação com várias outras ferramentas, que são úteis. Existem tantas ferramentas aí disponíveis para nós, não é? E então tem que saber muito como equilibrar isso. E o Hellinger tinha algo que ele desenvolveu próprio, né? Por isso que eu falo a constelação como hoje se apresenta, imediatamente me vem à mente o Hellinger por conta de toda essa descoberta que ele fez e dessas ordens que ele trouxe para nós. Então, era muito simples mesmo quando o Hellinger falava, olha,
esse trabalho está fundamentado nesses princípios básicos da vida, né? Quando a gente vai falar ali do pertencimento, da hierarquia, do equilíbrio e a contribuição das consciências que o Hellinger trouxe para nós. Então, se nós, como consteladores, trouxermos para essa base que o Hellinger apresentou, algo fica realmente ajustado e em ordem. E muito fora disso, ou buscando muitas outras coisas além, é muito provável que esteja saindo do essencial e se distraindo com questões que não são importantes ou que realmente representam a raiz daquela questão. E aí se trata, né, apenas de distrações superficiais. Que existem movimentos, acontecem, eles acontecem, mas um plano muito superficial. E o que o Hellinger propôs é algo bem mais profundo, né? Onde a gente pode chegar bem no epicentro da questão, por assim dizer. Então, aí sim exige sempre uma postura, inclusive para saber se precisa fazer algo, ou se naquele momento não se faz absolutamente nada. E esse, entre aspas, não fazer nada, talvez seja o movimento mais exigente para aquela pessoa. Uma vez eu estava com o Hellinger no México e uma pessoa chegou e a pessoa começou a falar e o Hellinger, assim, no primeiro segundo, ele, com aquela postura dele totalmente centrada, ele identificava algo precioso para aquela pessoa, né? E ele só disse assim, vamos parar com o jogo, volte para o seu lugar. Só isso, no auditório de mais de 1000 pessoas. Então, para ela, e ela era minha amiga, naquele momento foi algo, claro, muito impactante. E depois ela compartilhou algo comigo, ela disse assim, foi a constelação mais importante da minha vida. Só depois que ela pôde realmente assentar e verificar tudo que ela estava trazendo e o que ela poderia deixar também, o que ela precisava deixar, o que ela precisava renunciar. E aí ela encontrou um caminho. Então, veja o quanto essa postura e esse atuar sem agir é muito importante também para que essa outra pessoa possa encontrar algo por si mesma. Muito bom. Se não tiver perguntas aí, alguma coisa sobre isso, a gente pode começar. Posso prosseguir, então? Em qualquer profissão, as pessoas procuram se afirmar. É a eterna necessidade básica de pertencimento. Quando o sentido de pertencimento é ameaçado, as pessoas reagem como podem para segurarem o seu lugar. Alguém que sabe que tem o seu lugar garantido na família de origem, sendo exatamente como é, sente-se seguro em seu lugar, também na profissão. Este não teme arriscar-se e fazer um pouco diferente do que se fez até então. Mas os que não sentem reconhecidos na própria família, ou que por conta dos emaranhamentos sistêmicos ocupam um lugar que pertence a outra pessoa, identificam-se com algum excluído ou se envolvem em disputa relativa à ordem de precedência, por conseguinte, tendem a viver lutando para afirmarem-se, seja qual for a profissão ou a organização. Às vezes podem fazê-lo com violência, por insegurança mesmo. Na empresa, no casamento e nos relacionamentos em geral, como um chefe autoritário que humilha os subordinados ou com um colega que rivaliza com outros. Essa necessidade de humilhar, de forçar os outros, é um comportamento infantil e esconde uma profunda insegurança que essa pessoa tem. Existe até uma música do Zé Geraldo, como diria Dylan, que diz: toda força bruta representa nada mais do que um sintoma de fraqueza. E é isso mesmo. Então vejo que aos poucos existem algumas barreiras que vão caindo. Percebo isso não somente no direito,
mas como um movimento da sociedade dos nossos tempos. Percebe quantos cursos existem atualmente? As pessoas estão buscando cada vez mais formas de desenvolvimento pessoal, programação neurolinguística, coaching, treinamentos diversos. Sim, esses treinamentos que servem para as pessoas buscarem a melhor versão de si mesmas. E a melhor versão de si mesmo não é algo que se encontra dentro de uma caixinha, totalmente delimitada. Nem poderá ser a mesma coisa que a de outra pessoa. Quem é feliz hoje em dia exercendo só uma profissão de uma maneira previsível, quadrada e mecânica? As pessoas não se satisfazem mais apenas com esse tipo de coisa. Por exemplo, eu sou só advogado. E esse profissional não tem sentimentos? O advogado não deve ter um olhar para perceber que o seu cliente saiu mais leve, mais feliz do seu escritório? Ah, mas o processo não deu certo porque era uma ação de divórcio e as pessoas saíram reconciliadas. Será que o advogado vai triste para casa? Isso é estranho, né? É, risos. Realmente é um pensamento que precisa ser transformado. Os médicos, por exemplo, da mesma forma que acontece no direito, também acontece na medicina. A grande maioria dos médicos ainda está acomodada no seu quadradinho. Atende o cliente, faz o exame, dá o diagnóstico, passa o remédio e tchau. Daqui a pouco a pessoa está doente de novo e retorna ao médico. E assim, todos estão acomodados. A indústria farmacêutica está muito satisfeita com a formação dos médicos. Estes, por sua vez, também estão felizes porque os pacientes sempre voltam. No entanto, também há um movimento no meio médico que quer se livrar do paciente. Esses médicos estão empenhados em não mais tratar a doença, mas sim tratar a saúde. Nesse caso, eles não dependem só dos remédios, não recorrem apenas àquilo que eles aprenderam na faculdade da medicina tradicional. Valem-se de abordagens que ainda são consideradas por alguns como medicina alternativa, a exemplo da medicina chinesa, a naturopatia, a homeopatia, a acupuntura e etc. Algumas são técnicas milenares. No entanto, demoraram muito para serem reconhecidas oficialmente como tratamentos médicos válidos. Ainda assim, enfrentam resistência. Seja qual for o método mais eficaz para restaurar o equilíbrio do universo e efetivar a cura, o médico precisa de coragem, pois assim não se fideliza a um cliente. Pelo contrário, ele não retorna tão cedo. O mesmo acontece com o advogado sistêmico. Ok, Helena, podemos parar um pouquinho aqui. Foi interessante aqui uma parte que ele fala assim, ó, seja qual for o método mais eficaz para restaurar o equilíbrio do organismo e efetivar a cura. E aí, não sei se vocês perceberam, a Helena leu assim, ó, seja qual for o método mais eficaz para restaurar o equilíbrio do universo. Perceberam isso? E realmente, só para falar, Helena, com você também sobre isso, eu ia justamente comentar sobre essa visão sistêmica da vida, né? Essa visão onde nós olhamos além dessas caixas, ou seja, além daquela visão tão mecanicista que se cultivou durante muito tempo, que, né, somos máquinas de algum modo, funcionamos como máquinas e temos as nossas caixinhas, os nossos quadradinhos, as nossas receitas, o nosso manualzinho. E, de repente, aqui o que se propõe dentro dessa visão sistêmica é justamente essa visão muito mais ampla, muito mais orgânica, né? Que, então, olha como essas partes todas se relacionam dentro desse universo vivo. Olha para a Terra como algo vivo e não como essa máquina, não é? Que foi vista durante tanto tempo, mas isso fez parte também, né, da evolução. E se lá atrás também se olhava dessa forma orgânica, veio o mecanicismo, né, lá com Galileu, Descartes, e depois agora se retoma novamente essa visão sistêmica. Aliás, tem um livro
deixa eu ver, ele chama justamente a visão sistêmica da vida, vocês já ouviram? É do Capra. Eu achei que estava aqui perto, aqui, esse livro, que eu estava vendo esse livro há pouco tempo. E ele fala um pouco disso daí, justamente nesse começo. Bom, aqui o Sami traz algo sobre, primeiro, quando ele fala do lugar, né, a importância dentro das profissões, e essa importância do lugar, e quando o Hellinger falava para nós assim, olha, lá atrás, dentro desse nosso sistema familiar, né, que é o nosso primeiro sistema, então essa relação com que nós recebemos a vida, com que nós chegamos até ali nossos pais, ela é fundamental para as demais relações da nossa vida. E aí o que se percebe no trabalho, nas instituições, nas organizações, quando existem tantos conflitos, é justamente assim, a pessoa está também insegura lá no seu sistema de origem. E aí quer outro lugar dentro da onde ela está, seja da empresa, seja da instituição, seja da organização, ela quer buscar um lugar que é do outro. Por exemplo, ela não aceita aquela ordem de precedência, ela não aceita a própria história, ela não aceita ter chegado depois naquela empresa. E aí isso vai gerar conflito. Porque ela vai querer ocupar um lugar que não é o lugar de força dela. Justamente porque, na verdade, ela está brigando por um lugar lá no seu sistema de origem. E ali é só aquilo que se revela de forma superficial. Então, a importância de se encontrar esse lugar, de você saber reconhecer e você entrar nessa postura de dizer esse sim para o seu lugar de força, faz uma grande diferença e traz uma grande paz. Porque por mais que se tenha adversidade ali, você sabe que você ocupa o seu lugar. E desse lugar você pode seguir com força. E não precisa disputar o lugar, ou como se fosse disputar o pertencimento, ou disputar o reconhecimento, seja do chefe, seja de um colega, de quem quer que seja ali dentro. Porque isso você já tem e você já tem na sua raiz, no seu sistema de origem. Essa é muito importante, porque essa transferência eu vejo o tempo todo, dentro das organizações, dentro das empresas, dentro das profissões, né? Por conta justamente de ainda estar solto, por assim dizer, no seu lugar de origem, ou se sentir assim, né? Porque nós sabemos que todos pertencem. Nós pertencemos. Né? Aquele que chegou naquela determinada família, ele pertence e todos os demais têm o mesmo direito de pertencer. Essa é a ordem, a lei que o Bert trouxe para nós do pertencimento. Porém, ainda existe aquela perguntinha da pessoa, o que é que eu preciso fazer para continuar pertencendo? E o que é que nele desperta a sensação de não pertencer? Ou de que não recebeu o suficiente e que precisa ainda mais lá no seu sistema de origem. Então essas são questões que trazem essas inquietações e que acompanham essas pessoas. E aí existem essas transferências para as relações, especialmente nas relações do trabalho. Quando o Sami estava falando aqui dos treinamentos, né, quando as pessoas buscam e realmente a gente pode constatar como existem ofertas de cursos. Durante a pandemia, talvez muitos aqui se depararam com isso, né? Quantos cursos online, quantas oportunidades, quantas lives. E aí, às vezes eu me perguntava assim, essa pessoa, ela realmente quer olhar para si? Porque é preciso você olhar para si, né? Ou muitos entram em algo para ter um certo controle, eu vou conhecer um pouco mais para controlar também um pouco mais. Como é isso? Porque é tão bom quando você está em um curso em que as pessoas estão entregues e também estão assim desejosas, né, de crescer juntos, muito além da curiosidade. Porque na constelação também a gente sabe, a gente encontra muita curiosidade. As pessoas vêm apenas por curiosidade. Alguns vêm curiosos e abertos, outros vêm simplesmente curiosos. Quem já encontrou isso aqui,
pode confirmar aí se acontece isso ou não. Olha lá, Cleusa está levantando a mão, Helena Júlia também, Edelmais. É assim, não é? Então a gente já sabe até que é assim. E é tão gostoso quando realmente em um grupo existe essa entrega, no sentido de que eu também estou disposto a olhar para mim mesmo, para aquilo que é meu. Aí a gente cresce. Então, de todos esses cursos, né, que são oferecidos, também eu vejo assim, não adianta cursos e cursos e cursos, se você cada vez mais está querendo fazer isso para se afastar de olhar para os seus próprios pontos cegos. A gente também precisa mergulhar e reconhecer, dentro da nossa humildade, que também precisamos de algo, né, e que também esse outro pode nos oferecer algo, e que depois de recebido, esse algo também nós podemos colocar isso adiante. É só algo que eu vejo assim, para que esses cursos sejam realmente efetivos, né? Para que a gente possa realmente tirar um bom proveito disso, e um bom proveito não só para nós, mas para todo o nosso entorno, né? Quando algo vai bem, o nosso entorno se modifica. Algo acontece não só conosco, mas irradia para esse entorno. E aí a gente vê que sim, algo se movimentou e aconteceu em mim. Então não adianta fazer 200 cursos e se você continua fechado, na mesma postura, né, e acreditando que começa um curso, isso eu já sei, isso não é para mim, nossa, pensei que fosse ser diferente, ou nossa, quem deveria estar aqui? Quer ver em encontros de constelação acontece muito isso. Tá lá no encontro aí alguém fala assim, nossa, quem deveria estar aqui era a minha mãe. Nossa, mas minha tia tinha que estar ouvindo isso. Meu irmão, né? E a pessoa perde a oportunidade de viver aquela experiência nela. E se nós falamos dessa visão sistêmica e estamos dentro de um sistema, nós sabemos que o que acontece em um ressoa também nos demais. Então, constatações aí empíricas, práticas, de quem já participou aí de vários cursos, né? É isso, Cleusa? Acontece ou não? Cleusa é o meu parâmetro aqui, que a Cleusa é da época lá de Águas de Lindóia, pelo menos, né, Cleusa? Assim, eu comecei em 2003 a fazer curso, né? Eu fui fazer o curso, o segundo treinamento do Gunther e do Jacob. Já estava participando de workshops desde 2001. E, assim, o que me chamou a atenção mais aqui nesse trecho é a hora que ele fala de saúde, né? Porque eu sou farmacêutica. E a formação da gente é aquela clássica, né? Você vai ou vender remédio, ou você vai fazer o remédio, essa coisa toda. E num determinado momento, eu fui conhecer a homeopatia mais de perto, né? Então, na hora que eu comecei a ver a filosofia da homeopatia, que lá em 1800, o Hahnemann falou, não existe um braço doente, existe uma pessoa doente que tem dor no braço. Essa frase sabe assim, mudou meu mundo a partir dali. Então, eu não consigo ver partes, não consigo ver pedaço. E é muito difícil a gente trabalhar tentando ver a pessoa inteira, porque a pessoa só está buscando fragmento. Eu estou com dor de cabeça, eu quero um remédio para dor de cabeça. Eu estou acima do peso, eu quero um vidrinho que vai me emagrecer. As pessoas não querem parar e se olhar. É muito complexo a gente se manter nesse mundo, trabalhando com essa visão, onde a maioria não está querendo isso. Sabe, Cleusa, quando você estava falando, eu lembrei, aqui em Botucatu, nós temos a Unesp, que é uma faculdade de medicina. E aí, um dia eu estava fazendo um workshop, e um médico, que é um médico antigo, assim, aqui na cidade, né? E lá da faculdade ele foi no workshop. E depois, o que eu percebi, assim, ele foi mais de um workshop e ele fazia laudos para nós lá na justiça. Ele era médico também do juizado.
E um dia ele pediu para falar no workshop, e ele trouxe um pouco isso que você falou, que ele falava assim, olha, minha visão de médico era assim, eu tenho um problema aqui, né, no braço, eu trato o braço. E eu tenho uma prescrição, um protocolo para fazer com relação a isso. E de repente aqui a gente vê que isso está relacionado com tantas outras coisas, dentro dessa visão sistêmica que a gente trouxe. E o que me deixou feliz, que eu vi, Cleusa, depois, os laudos dele eram outros. Nos laudos que ele começou a apresentar, você percebia, esse médico, ele viu a pessoa. Esse médico viu algo além ali nessa perícia. E aí, eu não falei nada, né? Porque eu sabia que ele tinha ido. Mas um dia, o magistrado, a gente estava conversando e ele comentou. Falou, nossa, não sei o que aconteceu, mas como mudou o laudo daquele determinado profissional, daquele médico. Ele nem sabe que esse médico começou aí nos workshops de constelação familiar. E o quanto eu falei, né? Isso ressoa à nossa volta. E, inclusive, esse médico falava, agora, né, eu consigo ter mais alegria no desempenhar da minha profissão, porque ele encontrou também um caminho diferente de entregar essa cura, então, por assim dizer. Então, enquanto você falava, eu lembrei disso daí. Então, assim, é muito interessante isso, né? Você poder ver além, só que você está trabalhando contra um sistema inteiro, né? Então, você tem que se posicionar, saber que você é muito pequena, que você não pode mudar o sistema, mas que você pode olhar para o outro de uma forma diferente. Eu vi o Ronaldo com a mão levantada, não sei se mais alguém quer falar. Não, eu só gostaria de fazer um comentário sobre essa questão da saúde, né? O pensamento sistêmico faz a gente enxergar o ser humano integral, né? Da forma como a ONU diz o que é saúde, né? Saúde não é ausência de doença, né? Saúde é o equilíbrio do corpo físico, do corpo mental, do emocional e do espiritual, né? Que é o conceito de saúde hoje, né? Então, quer dizer, o pensamento sistêmico faz a gente enxergar o ser humano de forma integral, né? E a gente consegue entender que cura não é ausência de doença, né? E sim presença de saúde. Então, quer dizer, é uma questão assim que a gente precisa realmente olhar para a pessoa e entender tudo, né? É que nem naquele filme Ponto de Mutação, né? Quando a cientista fala assim, o que você vê? Mostra a árvore para o deputado, para o senador, ele fala assim, eu vejo a árvore. Aí o outro, eu vejo as folhas, não sei o que, papá. Ele fala, não, mas é tudo, né? É tudo, é a árvore, os frutos, as flores, os parasitas, a raiz, o ar, a terra, as pedras e assim por diante, né? Então, quer dizer, uma visão de mundo diferente, né? É isso aí, Ronaldo. Muito obrigado. Como que é o nome do filme? O Ponto de Mutação? Eu não assisti não, então já ficou na lista Pontos aqui de agora. mutação. O pessoal aqui assistiu, pelo jeito. A Helena, acho que assistiu, que balançou a cabeça. Não, ó, alguns também não assistiram. Então tá... É um resuminho da obra do Capra, o Ponto de Mutação. Só a essência. Então, quando ele falou, eu liguei ao livro, falei assim, tem alguma, vou ver o que tem sobre isso lá, né? É só a essência. Legal. Posso falar? Tem mais alguém? É que me chamou a atenção algumas partes aqui, quando ele fala do advogado ficar triste, né? Porque teve reconciliação, ou de repente do médico, né? Ou a pessoa não voltar mais. E aí, acho que é por isso que eu li o Universo, porque enquanto eu estava lendo, me vinha isso, que a natureza, o universo está sempre em transformação, sempre em evolução, né? Então, a questão dos treinamentos, para as pessoas que estão buscando evoluir, é um processo natural, né? De estar se melhorando,
como comentou lá no início, a constelação como surgiu, o quanto ela já evoluiu. E aí eu me lembrei de uma coisa que o René trouxe algumas vezes, eu não vou lembrar exatamente como é, tá? Se era psicanalista, se era psicólogo, que era uma conversa entre, acho que um cliente lá, e falando assim, eu já me curei, né? E aí ele falou, então já deu óbito, né? Então, assim, o que me veio lendo isso aqui é que a pessoa que não quer, que está parada ali, né? Que não quer essa evolução, ou que não se olha, ela não está olhando para a vida, né? Então, esse médico aí que você comentou, que ele até ele descreve aqui, está voltado para a vida. Então, por isso que a gente está sempre em transformação e evolução. Eu acho que a pessoa que fica ali presa, né, seja na profissão ou qualquer coisa na vida, não quer evoluir, é como se ela estivesse olhando para a morte, que é o que o Bert Hellinger sempre traz para a gente, né, que a constelação é vida e morte, né? E é isso que me veio quando eu estava lendo. É isso mesmo, essa questão desse movimento dinâmico da vida, não é? Esse movimento que realmente está em constante movimento, traz esse dinamismo. E agora que você trouxe essa questão do advogado ou do médico, né, que ficam tristes assim, o advogado, opa, peraí, mas era um divórcio, eles se reconciliaram? Como assim? Né? Então, o quanto também essas pessoas estão à parte desse dinamismo e ficaram presos nos seus emaranhados dentro do sistema. E aí eles têm uma visão do que é o correto, do que é o certo para aquele outro, por conta de um ponto cego seu. Né? Ou que aquele movimento de felicidade para ele deveria ser também para o outro. Né? Eu sei o que é o certo para esse outro. Ou na minha profissão, o certo é assim, 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 dentro dessas caixinhas fechadas. Então, realmente é preciso se abrir para todo esse dinamismo desse movimento da vida, inclusive para se reconhecer que em algum momento até o seu trabalho já não é mais necessário. E é aí que vem realmente essa força que esse outro pode seguir por si mesmo, por si mesma, e não precisa ficar pendurado em você para nada. Mas por quê? Por conta de que essa pessoa ainda busca algo. Né? E quando ela pode dar e oferecer algo, como a gente viu, esse que dá, ele fica grande, ele se sente maior, ele se sente importante, ele se sente reconhecido de algum modo. Mas onde é que ele está buscando esse reconhecimento mesmo? Certamente não é nessa relação, mas sim numa relação que ficou lá atrás, muito provavelmente, no sistema de origem dele. E mais ainda provável que ele espera algo dos pais. Espera ter um lugar nesse coração do papai e da mamãe que ele busca por todo custo entregar algo para esse outro, que nem é necessário. E aí foge dessa ordem, né? Que a gente fala de dar também somente aquilo que o outro necessita. E por isso que muitas vezes esse outro também vai escapando dessas relações. Fica, inclusive, demais. Tem aquele filme A História de um Casamento, né, que eu já comentei aqui com vocês uma vez, que a advogada, ela tenta o tempo todo, né, oferecer algo para a cliente, e quando a gente vê um pouco da história dela, ela também estava saindo, ela tinha saído de um relacionamento e tinha vivido um processo de divórcio, de separação, né, de definição de guarda, de filhos e tudo isso, e aí o quanto ela transporta isso para a relação da cliente, e quer mostrar para a cliente que a cliente pode receber mais. E a cliente, ela não quer. Ela não deseja esse mais que representa para advogado. Então, como é para esse advogado reconhecer que o seu trabalho, a sua tarefa tem um limite e que em algum momento ele pode se retirar. E ele pode se retirar tranquilo, de que entregou aquilo que era necessário. É bem diferente do que você abandonar. Né? Mas você se retira por conta de algo que já se cumpriu ali. E agora o cliente segue e você abre espaço para a chegada de outros clientes, que certamente vão chegar, se você estiver livre para receber esses outros clientes. Como esse médico, se ele estiver livre para atender outros que precisam também desse olhar e desse acompanhamento. E aí, ambos seguem livres. E como eu gosto de dizer, em sua própria força.
Podemos seguir? O momento de dar cada passo. De 2006 a 2010, você transitou entre esses dois mundos, percebendo a necessidade de aplicação das constelações nas suas ações do dia a dia, sendo em que 2010 você ainda era juiz substituto. Como é que se deu o seu pulo definitivo para a prática? Nesse período, eu praticava as constelações da maneira que podia. Fazia com os amigos, de maneira informal. Na escola das crianças, com os pais e professores, eu as fazia em grupo, de forma gratuita, para poder adquirir prática e ajudar as famílias nas comunidades do interior, em escolas como a Waldorf, em que os meus filhos estudavam, que tinha abertura para esse tipo de ação. Ainda não me sentia tão seguro para fazer uma constelação no fórum, e isso, primeiramente, pelo fato de ser juiz substituto. Porque um juiz substituto não tem o mesmo grau de inamovibilidade que um juiz titular, de modo que o vínculo e a estabilidade na comarca são mais tênues. Um juiz titular não pode ser removido da comarca a não ser que assim o deseje, ou por força de uma punição pelo tribunal, mediante processo administrativo. É uma garantia dada pela Constituição para dar segurança e autonomia ao juiz nas suas decisões, para que não se sinta pressionado a decidir de uma forma ou de outra, somente para não desagradar algum político ou desembargador. Como juiz substituto, você não tinha essa garantia? O nível de garantia do juiz substituto não é o mesmo. A relação do juiz substituto com a sua profissão e com a comarca é um pouco mais frágil do que a de um juiz titular. Um juiz substituto pode ser removido da comarca a qualquer momento, com apenas uma canetada do presidente. Daí, ele vai para outro lugar, uma outra comarca. Por isso, não consegue desenvolver um projeto de longo prazo. Então, é um trabalho mais volátil, compreende? Senti isso quando fui titularizado. Foi só então que percebi com força para poder, afinal, fazer uma constelação como as que até hoje faço, coletivamente, falando e mostrando o que é a constelação. Antes disso, desde 2006, já explicava aos advogados e partes do processo como as leis sistêmicas agiam em cada situação. Usava frases de constelações, as frases sistêmicas, para evidenciar a violação a essas leis e facilitar uma melhor compreensão, pois já percebia como as leis sistêmicas poderiam ajudá-los e como elas tinham que ser cumpridas. Comecei, por exemplo, a perceber que agia de alguma forma num determinado processo, mas que isso não estava de acordo com as leis sistêmicas. E quando era assim, sempre percebia que não dava certo. Então fazia experiências. Também experimentei pedir nas audiências que as pessoas olhassem nos olhos uma das outras. Às vezes, ou quase sempre, elas não conseguiam. Daí, experimentei pedir que fechassem os olhos. Pedia que, de olhos fechados, imaginassem olhando nos olhos da outra pessoa à sua frente. Então, pedia para que falassem determinadas frases que são usadas nas constelações. E aí, sim, elas conseguiam e repetiam coisas como: agora eu vejo sua dor. Foi muito difícil para mim também. Eu vejo seu amor pelo seu pai, sua mãe, seu irmão, etc. Ou, eu sinto muito. Ao vocalizarem essas frases, o clima tenso que estava na audiência se desmanchava imediatamente. As pessoas se emocionavam e começavam a chorar. Ou seja, nesse momento, aquele muro que impedia que as pessoas fizessem acordos se desfazia. Então, o terreno estava preparado para construírem a ponte. Elas podiam, então, conversar e acabavam naturalmente concordando com uma solução. Durante todo esse tempo de 2006 a 2011, que foi quando se tornou juiz titular, você treinou bastante. Foi um ensaio imenso, uma preparação. Sim, porque não me sentia seguro para começar com algo tão impactante quanto é uma constelação.
algo que poderia parecer chocante para as pessoas, gerar polêmica. Você precisava estar realmente convencido disso? Convencido eu já estava, mas sentia que precisava tomar muito cuidado para poder ser bem compreendido. Para você ter uma ideia, até hoje existem colegas que não se sentem preparados para usar o termo constelações ao trabalharem com isso, porque acham que as pessoas julgam como algo místico ou religioso. Então preferem falar em pensamento sistêmico, que soa mais científico, ou percepções sistêmicas, ou outras expressões semelhantes para usar uma linguagem que soe mais racional. Ou seja, de algum modo, isso também aconteceu comigo. Eu demorei para falar de constelações. Durante os primeiros anos, os eventos de constelações não tinham esse nome, e sim palestra vivencial, separação de casais, filhos e o vínculo que nunca se desfaz. No entanto, não vejo mais essa necessidade. As pessoas não mais precisam ficar disfarçando como eu fiz. Não precisam, necessariamente, demorar o mesmo tempo que demorei. Agora, já podem chamar a coisa pelo nome correto, porque isso é Familienstellung, constelação familiar. Isso é Hellinger, é disso que se trata, afinal. Pode relatar alguma história de disfarce nesses casos? É disfarce no sentido de chamar as constelações por outros nomes. O caminho das constelações no judiciário. Você percebeu a importância de construir um caminho de modo que a reação das pessoas não inviabilizasse a compreensão e a força desse trabalho? É isso. Foi assim que eu vim fazendo esses testes, comendo pelas beiradas, porque temos que respeitar não somente a compreensão das partes, mas também dos profissionais que ali estão. Ou seja, essa é uma abordagem que tem que ir acontecendo devagar, de forma cuidadosa. Penso que assim deve ser o meio jurídico, ao menos nesta fase em que o direito sistêmico é uma novidade, porquanto, nessa área, existem temas bem espinhosos. Mais um exemplo, vemos na constelação que em alguns casos de assassinatos, existe um vínculo entre a vítima e o assassino, que se atraem mutuamente. Muitas vezes, na constelação, eles acabam se abraçando, mas quando vou tratar de um caso desses no judiciário, preciso ir devagar. Devo tomar cuidado com o que vou falar, ainda que a constelação mostre certas coisas que se referem à verdade da situação, mas há que se respeitar o tempo de cada pessoa. Por isso, não se deve falar tudo o que se vê numa constelação. Primeiro, porque pode ser apenas uma interpretação, sujeita, pois, a equívocos. Segundo, porque o constelador fala pode soar como um julgamento e comprometê-lo de alguma forma, principalmente quando o assunto é polêmico. E terceiro, porque a constelação, com os seus movimentos, fala por si mesma. Mais cedo ou mais tarde, as pessoas envolvidas compreendem a mensagem. Ou seja, novamente vemos que menos é mais. O mais prudente e adequado é que a constelação seja uma forma de ampliar o olhar para um relacionamento ou situação, algo a ser observado. Dependendo da posição do facilitador da constelação, é recomendável maior atenção com as palavras que são ditas, para que não configurem um julgamento e não invadam a esfera de atribuições de um advogado, médico ou psicólogo. E isso deve ser assim, porque o juiz não é um terapeuta, ele é um agente do Estado. O magistrado é alguém cuja função é aplicar a lei e pacificar a questão para que o processo se resolva e não volte a acontecer. Por isso, a abordagem dele em relação a esses assuntos deve ser diferente daquela que tem um psicoterapeuta. No caso do psicoterapeuta, foi o cliente quem o procurou e o pagou porque está interessado em saber a causa de algum problema que queira resolver. Ou seja, esse é o contrato acordado entre ambos. Com o juiz não é assim que acontece, e o magistrado
tem que agir do seu lugar. Ok, Helena. Só fazer um comentário, se alguém depois quiser também destacar algum trecho, fazer uma pergunta. Essa questão da fala, né? Do constelador falar. E aqui o Sami coloca isso com bastante prudência, e realmente isso exige bastante prudência, né? Porque o constelador ele precisa estar, claro, né, totalmente em sintonia ali com todos, né, com aquele campo que se apresenta, com essas informações. E aí o cuidado em se expressar isso através da fala, porque eu não sei se vocês já vivenciaram isso, já vivenciei situações em que o constelador falou algo e aquilo, de certo modo, destoou ali do campo. E isso tem um movimento ali dentro. E, inclusive, se o representante não continuar firme naquilo que ele está percebendo e sentindo por si mesmo, ele vai atrás daquilo que o constelador falou. E aí começa a ficar o que o Bert falava, tudo teatro. Tudo teatro. Então, esse recolhimento, mais uma vez, né, essa palavra aqui, esse recolhimento do constelador é importantíssimo, para que possa deixar que o campo se manifeste e intervir apenas e estritamente quando necessário. Porque ele tem que estar atento, inclusive, que aquele papel inicial que foi dado àquela pessoa pode se modificar. É aí que eu vejo muitos consteladores se perdendo. Porque continuam fixo em um papel inicial, e aí vem uma determinada imagem, e aí estão com uma ideia fixa do que aquilo representa. E aí a constelação não se move por si mesma, mas sim por uma ideia do constelador. Isso não é constelação familiar. Isso pode ser colocado como alguma outra coisa, alguma outra técnica, algum outro movimento, mas não é constelação familiar. Então, essa questão da fala, eu chamo realmente a atenção de vocês. Eu já presenciei isso. Inclusive, eu me lembro bem que uma constelação eu tampei meus ouvidos, assim, como representante. Eu precisei tampar os meus ouvidos para deixar passar aquele momento, para que eu pudesse ficar naquilo que estava se manifestando dentro de mim, por mim, naquele campo. Porque o constelador estava enxergando uma outra coisa. Uma outra coisa. Eu não estou dizendo que é certo, que é errado, mas é outra coisa. Outra coisa. Então, muito cuidado com essas falas, porque eu vejo que as pessoas são muito interessadas nas falas, nas frases. Ah, qual é a frase de solução? É como se tivesse que falar algo sempre, ou como se tivesse que ofertar um caminho de verdade ou de solução sempre. Nem sempre é assim. Isso não é necessário. E aí, por isso que também o Sami colocou aqui o olhar. Eu prefiro que as pessoas se olhem. E às vezes até o representante, né, tem vontade de dizer algo, veja como o constelador, sinta se realmente isso é necessário. Porque eu digo, os seus olhos já transmitem toda a mensagem que precisa ser transmitida. Porque muitas vezes, é claro, o representante também tem algo de si ali. Ele também está trabalhando algo que é próprio. A gente precisa estar atento se isso não está sobressaindo àquilo que é a representação e a informação que o campo está apresentando. Então, falar, né, por falar, não vale a pena. Isso só tira a força. E aí é melhor que possam se olhar verdadeiramente e manter esse olhar. Porque muitas vezes a fala também é para desviar de manter o olhar e sustentar aquele movimento que é exigente e que é bastante profundo. Só para que vocês possam perceber um pouco disso também dentro das constelações, inclusive quando vocês participarem. Percebam como é isso. Alguém tem alguma pergunta ou algum comentário? Por favor, Helena. Eu já vivi uma situação também, que eu estava como representante lá e eu não era o principal ali, mas eu senti que o constelador estava indo por outro caminho e infelizmente eu nem podia falar, né? Então, não sei o que aconteceu depois, mas era totalmente assim, distorcido. E ia impactar é muito. só para te falar, só para você assim, voltar. Veja o quanto deve ter sido para você ruim de perceber aquilo
E assim, não era aquela informação que estava sendo, né, ali processada. E claro, você teve que também se retrair de algum modo, não sei o que você fez, mas isso causa um sofrimento, assim. Se causa nela, que está como representante, em todos os demais está agindo de alguma forma. E era um negócio que ia impactar muito, entendeu? Mas enfim. É o que você falou também lá, né? Cada um tem o constelador que merece. Então, e aí uma coisa que além da fala, que eu percebo que as pessoas ficam interessadas e preocupadas e perde toda essa beleza, é quem é, né? Então, assim, às vezes tem vários representantes ali e fica querendo saber, dar nomes. Quem que é aquele? Quem que é aquele, né? E aí não vê esse essencial, que é o movimento do corpo. O corpo por si só fala, né? É muito nítido, gente. E as pessoas, eu vejo que as pessoas ficam lá, e às vezes, se bobear, se deixar, coisa que o Bert adorava, né? Que era pegar um papel e ficar anotando. Então, elas querem desenhar, gente, fazer uma estrutura, e aí, infelizmente, se perde. Então, além da fala, tem os nomes, né? Dar o nome aos bois. Sim, essas designações, né? E claro que isso entra no campo da curiosidade também. Porque o constelador também tem que ter a humildade de dizer, não sei quem é. Eu não sei quem é. Existe alguém ali que, por exemplo, representa um morto, eu não sei quem é. Talvez no decorrer da constelação isso se mostre de uma forma até bem forte, mas nem sempre isso precisa ser revelado como identificar quem é aquela pessoa que está ali. Agora, o que a gente percebe? Aquela pessoa que está ali trouxe um movimento e tem ligação com aqueles que estavam na constelação. Isso sim. Né? Então você percebe assim, olha, de repente, lá dentro da constelação, a pessoa está olhando tão distante e você não sabe quem é, mas você coloca uma pessoa lá, naquela distância, né, onde vai o olhar daquela pessoa, e aí tem todo um movimento dentro daquela constelação. Eu não sei se é a avó, se é a bisavó, se é alguém da família da mãe, do pai, né, mas isso trouxe um movimento para a constelação. E eu nem preciso ir atrás de saber quem é. E também não fico instigando o cliente para ele tentar imaginar quem seja aquela pessoa e descobrir quem seja aquela pessoa. Deixe que essa imagem atue por si mesma, porque senão você cai nesse campo simplesmente da razão e de encontrar uma solução por você mesmo e perde todo esse efeito da constelação, porque você restringe a constelação. Né? Você, saí dali, eu identifiquei algo muito restrito e a constelação ainda vai atuar por muito tempo. E aí, de repente, lá na frente, você fala, nossa, agora eu tenho a consciência do que pode ter sido aquele movimento. Ou aquele movimento não representou só aquilo que eu estava imaginando, mas tantas outras coisas na minha vida. E é assim que acontece numa constelação. Obrigado, viu, Helena? Mais alguém, gente? Às vezes eu falo que eu fico olhando as carinhas, que aí eu vejo assim, parece estar pensativa, a Mônica está me olhando assim, pensativa. Aí ela deu um sorriso, né, Mônica? O que aconteceu aí, Mônica? Tá pensando? Obrigado, gente. Deixa eu só fazer um comentário, então. Eu também já passei por isso. Eu representava um neném que foi abortado, eu só queria ser visto pelo pai e pela mãe. Aí o pai e a mãe olhou para mim, o movimento para mim acabou. Eu já queria ir embora, porque eu já não estava mais ali no campo. E mesmo assim, eu fui mantido ali para o constelador fazer, né, as frases sistêmicas que ele queria falar, não sei o quê, e eu não queria mais estar ali, eu já estava me sentindo incomodado, né? E outra coisa, a minha professora no curso de formação que eu fiz, quando a pessoa, o representante queria falar alguma coisa, que ela percebia, ela ficava na dúvida se era do campo ou se era da pessoa, ela ia até a pessoa e falava, fala para mim, no meu ouvido, para mim, para eu ver se é do campo.
se é o que o campo está mostrando. Então, para evitar que ela fizesse algum comentário que pudesse levar o movimento para o mental, né? Para a questão das pessoas só interpretar, fazer uma interpretação de teatro, e não o campo funcionando. Eu achava bem interessante isso. No geral, assim, na dúvida não fala. Dúvida não se fala. Na dúvida não fala. Né? Se você não tem essa certeza, você se centra novamente e verifica se deve ou não falar e se é aquilo que você deve falar ou não. Com dúvida, a constelação não tem essa dúvida. Quando a gente está centrado, essa dúvida não vem, porque aí a força daquele movimento, você é tomado por aquilo, e aí você simplesmente serve àquele movimento que se apresenta, e não está pensando em algo, ou né, verificando as imagens e tentando consertar algo, aí já passou, já não é constelação. Manuela, com você. Não sei se já quer ficar por aqui, Marcos. Então, é que eu vi o horário e estou vendo que a gente vai começar um novo capítulo aqui, por isso que eu estou deixando assim, se o pessoal quiser falar, eu tô com tempo, fiquem à vontade, se alguém quiser comentar alguma coisa, fique à vontade. Mas acho que com a leitura a gente pode parar por aqui. Ok. Eu não sei se a Edelweiss tem alguma pergunta ou alguma dúvida, ela abriu o microfone. Eu abri, desculpa. Tudo bem, eu pensei que queria colocar alguma questão. Tem aqui o Rafik. Pode abrir seu microfone. Olá, boa noite. Primeira vez que eu participo aqui, eu já acompanho esse grupo do Dr. Hamilton há bastante tempo, que eu fiz a formação com ele, né? E aí, como é um ambiente de aprendizado, eu queria só contribuir com algo que ele falou na formação também. Acho que o Marcos comentou a respeito de Gilbert falar uma frase lá, tipo assim, cada um tem um constelador que merece, né? E acho que a Helena mencionou uma outra vez também. Aí o Dr. Hamilton, na formação, ele falou para a gente que, para não sermos muito cruel com essa frase, a gente pode colocar ela da seguinte maneira, que cada um tem o constelador que precisa, aí fica mais leve. Não sei se, de repente, fizer algum sentido para as pessoas aqui. É só isso que eu gostaria de contribuir. É isso mesmo, Rafik, é isso mesmo. A pessoa chega, né, aonde ela precisaria chegar naquele momento ali, porque tem uma ressonância desse constelador com aquele que buscou. Tem uma ressonância. De algum modo, eles se encontraram ali. É que o Hellinger ele não amenizava, não, né? E o Hamilton é muito respeitoso, tranquilo. O Hellinger é o Hellinger, né? Pode falar. Então, quando a gente fala isso, a gente até cita o Hellinger. Mas é justamente isso mesmo. Existe essa ressonância, né? E eles se encontraram de algum modo. E aí, então, ele precisava chegar até ali para identificar o caminho. Obrigado por você trazer. O Renê também fez esse comentário, de que cada um tem o constelador que precisa, e não o que merece, na aula passada. Legal. Ótimo, ótimo. Então, acho que podemos ficar por aqui, Manuela. Posso só fazer uma perguntinha? Por favor. Eu não sei se a resposta vai ser rápida. Ô Marcos, como que está esse movimento, né, nos fóruns, sei lá, vamos falar nível São Paulo, né, que você está em Botucatu? Porque eu tenho uma amiga que estava passando por uma situação recente, ainda está, né, no judiciário com uma questão, e aí outro dia ela me falou que marcaram uma reunião, e ela falou assim, não entendo por que já marcaram, né? Se eu já, numa primeira instância, ela ganhou, vamos dizer assim. E aí eu falei para ela assim, não, é normal, agora eles estão fazendo o processo de conciliação para tentar evitar que o processo, né, se estenda. E aí teve a reunião e ela me falou que foi exatamente isso,
que acho que eles estavam tentando entrar nessa conciliação, né? Para evitar depois novos processos. Isso aí é algo que está, assim, andando bem no judiciário em geral, assim, ou não? Ou tá... Então, vamos lá, tem duas questões diferentes. Essa questão da conciliação, que pode ser buscada no processo, né, não tem problema nenhum, mesmo que já tenha acontecido a sentença, né, pode haver uma tentativa de conciliação, ou você está se referindo ao uso da constelação como uma ferramenta na conciliação? É essa visão do direito sistêmico. Tá. Olha, então assim, o direito sistêmico, o que a gente vê, claro, na justiça vai crescendo, porque vários profissionais foram chegando, não é? Então, alguns vão se identificando, outros não. Né? Tanto que quando o Sam me fala que, olha, veja que no começo eu nem usava o nome constelação familiar, porque isso, de certo modo, já afastava para alguns, ao passo que para outros eles também iriam chegando. Existem vários projetos já dentro do Poder Judiciário, né? Então, assim, que oferecem a constelação familiar. O juiz identificando, ele pode encaminhar para a constelação familiar. O SAMI aqui, ele faz esses workshops de constelação familiar e nas audiências ele utiliza as ferramentas, né, da constelação familiar. Então, Helena, assim, é bem espalhado. O que a gente vê é que tem uma crescente porque os advogados que lá atrás, em algum momento, olharam assim, nossa, mas como é isso, né? Começaram a identificar um sentido, inclusive, para a sua profissão, ao exercer essa advocacia sistêmica e mais colaborativa. Então, em vários segmentos. Então, hoje nós temos promotores, nós temos juízes, nós temos advogados, nós temos servidores. Então, veja que toda a estrutura do Poder Judiciário hoje, ela, assim, tem representantes ali que conhecem a constelação familiar. Tanto que teve aquele evento lá no Conselho da Justiça Federal, convidando, né, todos aqueles que tinham projetos de constelação familiar para apresentar esses projetos. Então, isso já faz cerca de 2 anos, mais ou menos, mas a gente percebe que isso está em expansão. Agora, existem lugares e que tem magistrados, por exemplo, que falam, não, eu não uso constelação familiar, eu não gosto e eu não vou fazer encaminhamento disso para utilização dessa ferramenta, dessa técnica. Estou colocando aqui dentro do Poder Judiciário como uma ferramenta, tá? Só para que fique mais fácil. Uma ferramenta de solução adequada e alternativa de conflito. Então, a constelação familiar ela está contemplada dentro desses meios alternativos de resolução de conflito. Aí, na vara que esse magistrado trabalha, ele não quer utilizar a constelação e ele não é obrigado a utilizar a constelação. E nem as partes, naquela em que o magistrado utiliza, elas são obrigadas. Eu só vi nesse encontro, inclusive, em Brasília, uma juíza que falou assim que ela não convidava as partes para os encontros de constelação, que ela intimava as partes para comparecer no encontro de constelação. Isso eu não sei te falar como está hoje. Né? No geral, com quem eu converso e as notícias que chegam até mim, continua sendo um convite, não uma intimação como algo forçado para a parte participar. Eu trabalho na Justiça Federal. Na Justiça Federal sempre tem um órgão público na relação. Então, vai ser a União, suas autarquias, né? Então, por exemplo, eu trabalho aqui no juizado para que vocês, né, identifiquem assim, o INSS é uma das partes na relação. Então, é diferente de você tratar ali a família, o autor e réu, pessoa física, de você trazer a constelação para a área federal, onde tem um órgão da administração pública presente na relação. Ainda assim, como nós falamos no começo, a questão da postura, né, levar essa postura para dentro do Poder Judiciário, também no âmbito da esfera federal, inclusive porque esses órgãos são representados por pessoas, e a gente vê o quanto muda o entendimento por conta dessa pessoa X representar de uma forma e essa pessoa Y de uma outra forma. Então, a gente leva muito isso na postura. Eu mesmo aqui em Botucatu, eu nunca fiz workshop como o Sami faz, né? Ou como fazia mais frequente, não sei como está agora, mas levava no atendimento e ali nas relações essa postura e essa forma mais sutil de trabalhar com a constelação familiar.
E o que eu posso falar para você, assim, eu vejo cada vez mais dentro dessa crescente, mas sim, ainda se tem restrição. Ainda se tem restrição de olhar como algo que não é científico, comprovadamente, e aí, assim, eu não utilizo isso. Agora, quem utiliza consegue perceber também os resultados, né, favoráveis. Quem sabe daqui a um tempo eu venha com uma resposta mais concreta para você, porque justamente assim, a tese que eu quero desenvolver no meu mestrado, e eu não sei se a faculdade vai deixar, é justamente assim: o direito sistêmico é um meio adequado e efetivo de resolução de conflitos? E aí eu precisaria desenvolver toda essa hipótese aí, mas só para você ter uma ideia, a faculdade é na Argentina e dentro dessa visão sistêmica, eu não sei como eles são para aceitar esse pré-projeto para desenvolver isso. Ainda temos, sim, algumas dificuldades, mas de uma forma bem mais amena do que já foi visto outrora como algo assim que devia ser rechaçado ou deixado de fora, que não pertencia ao campo da resolução de conflitos. Hoje, o que a gente vê é que sim, está dentro desse campo e tem mostrado, inclusive com premiações, né, do próprio CNJ, de uma prática adequada na resolução de conflitos. Mas aí ainda é bem diversificado esse campo. Eu lembrei, enquanto você estava falando, que o dela é de curatela. E aí, acho que a aula passada a gente falou alguma coisa da postura dos advogados, aí eu mandei para ela, compartilhei para ela as aulas e expliquei. Eu falei, olha... Aí ela assistiu, achou interessante e ainda falou, ai, o advogado, pelo que eu entendi, acho que o maior problema está sendo o advogado da outra parte, né? E ela falou, como ele tinha que ver isso? Então, assim, porque ela está bem aberta, assim, né? O pouco que eu conversei com ela, fui passando algumas posturas, né? Explicando para ela, né? Então, ela está mais tranquila, assim, mas é triste, né? Quando um dos lados está aberto para uma conciliação e o outro não, né? Sim, e nesse campo que você trouxe, por exemplo, curatela, então nós estamos falando assim de uma pessoa maior que por alguma razão se encontra incapacitada, não consegue expressar ou exercer os atos da vida civil, algo nesse sentido, gerenciar seus bens, seu patrimônio, e aí tem muita briga, muito conflito com relação a isso, né? Tá dilapidando, tá gastando, ou não tá servindo aquele que deveria servir. E aí a gente vai ver assim que esse conflito, o que é que eles estão buscando realmente e qual é esse reconhecimento que ainda falta dentro dessa relação, que está sendo transferido para esse patrimônio, mas que quando se consegue olhar para aquilo que realmente precisa ser reconhecido, talvez essa briga do patrimônio possa amenizar. É o caso que eu falei aqui da herança. Né, quando eles estão brigando pela herança, mas na verdade buscam um reconhecimento ainda desse falecido, um lugar no coração do falecido. E aí quando consegue olhar e integrar isso em si, essa briga por esse patrimônio ou pela herança em si, já não existe mais. Algo já encontrou o seu lugar. Na curatela eu vejo bastante isso. Obrigada, viu? Manuela, desculpa pela hora. Obrigada. Ora, essa, de forma alguma, só as participações de todos só enriquece o grupo por todo. É muito bom que haja assim tantas participações. Muito obrigada a todos. Obrigada principalmente ao Marcos por esta noite de tanta participação, de tanto diálogo, de tanta entrega. Muito obrigada, Marcos, em nome de todos. Muito obrigada a todos vocês. Até para a próxima semana. Desejo uma boa semana e até à próxima terça-feira. Muito obrigada. Obrigado, gente. Boa noite. Deus, boa noite. Boa noite. Obrigado, Manuela, boa noite, Helena. Obrigado a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Boa noite.